enfrentando o Atlético. No caso, o Cruzeiro deve ter sim algumas novidades na escalação do Paulo Pezzolano. Tem também essa informação sobre o Jajá, né, que eu quero comentar com vocês. Depois do episódio desse último final de semana, eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Tem também atualizações envolvendo o Stênio e também no caso o Kaique, né, lateral esquerdo do Brasil. Aparecer propostas para os dois jogadores, quanto que eles estão avaliados atualmente, que eu quero comentar um pouco com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, ó, que já está bem próxima no YouTube, de 37 mil inscritos e 300. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês. Dentro de casa pagando muito bem, tá? No caso aí, uma cotação superior a R$4 a cada real apostado. Então, ótima cotação. Por exemplo, você apostar, no caso, R$20 numa vitória do Cruzeiro, vai voltar aí um valor de R$80, né? Então, uma cotação bem interessante mesmo. Só para você ter uma ideia, com valores mais baixos nessa vitória aí do Cruzeiro hoje. Na Ole Players 4,28, um empate 3,38. Então, boas cotações para esse duelo pelo campeonato estadual. Lembrando que você vindo por esse meu link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Por exemplo, você depositou R$100 nesse jogo, vai ter R$200 para começar suas apostas. Uma cotação tão alta de jeito, vamos supor. Você apostou R$100 numa vitória do Cruzeiro, voltando 420 caso o Cruzeiro ganhe, né? Um valor muito alto mesmo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Ole Players Bet para você apostar. Tem outros jogos também, igual Liverpool e Everton pela Premier League, 5 horas da tarde. Uma vitória do Liverpool em casa, pagando 1,73. Outro clássico aí também, empate 4,18. Uma vitória do Everton fora, 5,5. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Super simples de você fazer seu cadastro e o seu primeiro depósito lá na Ole Players Bet. Bom, então vamos começar falando assim sobre esse jogo de hoje entre Cruzeiro e Atlético, que se enfrentam, no caso, às 8 horas pelo horário de Brasília, válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro no Estádio Independência, no caso, esse primeiro grande clássico, né, do Campeonato Mineiro na temporada de 2023. No caso, esse duelo que o Cruzeiro vai realmente com um time bem diferente em relação ao último jogo, mas que assim, mantendo um certo padrão, até por conta de que no último jogo o Pezzolano fez 3 alterações de jogadores que devem continuar jogando como titular nessa partida. Um exemplo, claro, o Eduardo Brock e também o Neto Moura. Só lembrando que esse jogo vai ter transmissão do Premier, no caso na TV fechada, e na TV aberta também passando na Globo, no caso para Minas Gerais, na Globo mesmo, né, em TV aberta. Então assim, um pouco mais tranquilo, né, de assistir esse jogo, apesar de ser numa segunda-feira. O Cruzeiro que está em 4º lugar no seu grupo, e a principal mudança até aqui foi a ausência do William, que não foi relacionado para esse jogo. Estranho, né? Porque ele joga muito bem, mais do que 70 minutos no jogo contra o América, e não foi relacionado para os dois últimos, né? A tendência é que volta então o Ian Lucas, o Neto Moura e o Eduardo Brock. Até o Globo Esporte trouxe uma provável escalação, que eu vou deixar aqui na tela, no caso com o Cruzeiro jogando com o Rafael Cabral no gol, uma linha de 3 zagueiros formadas pelo Oliveira na direita, o Eduardo Brock na esquerda e o Neto Moura. O Neto Moura, no caso, fazendo um papel como se fosse um volante um pouco mais recuado, sabe, para carregar a bola, não em si para marcação. A dupla de volantes tendo o Ian Lucas e o Ramiro, no caso eu achei interessante. Podemos dizer assim, ala direita, Wesley Gasolina, na ala esquerda, o Bruno Rodrigues, no caso um pouco mais central, um meia pela direita, o Nicão, o outro meia pela esquerda, o Wesley, além também do Gilberto. Eu achei uma escalação interessante, deixei até aqui na tela, né, como que seria de acordo com o Globo Esporte, que fica um pouco mais fácil de entender. Eu tenho as dúvidas em relação a como seria pelo esse lado esquerdo, por exemplo, o Eduardo Brock não poderia cair tanto pela esquerda porque seria um papel de zagueiro, né? Até porque o Neto Moura não iria ficar o tempo todo lá atrás. O Bruno Rodrigues, diferentemente do lado direito que tem o Wesley Gasolina, não iria ter um papel tão defensivo, né? E o Ian Lucas, ele iria ter um papel defensivo igual o Ramiro, porque eu vejo que o lado direito está bem defendido, está muito bem protegido, e o lado esquerdo nem tanto. Tem essa dúvida aí também, além também da movimentação do Wesley. Será que ele vai cair como um ponta realmente, ou revezar às vezes com o Bruno Rodrigues pela esquerda, ou centralizado com o Gilberto?
algumas dúvidas, mas eu acho sim interessante. Até no caso diferente dos outros vídeos, até mostrando aqui para vocês também a escalação do rival, né? Que para você entender que realmente em relação ao elenco, o Atlético bem mais forte, assim como nos últimos clássicos, né? Desde 2020, 21, 22 e agora também em 2023. No caso, com Everson no gol, a zaga aí com Bruno Fux e Gemerson, lateral esquerdo Dodô, conhecido aí da torcida, lateral direito Mariano. Volante aí tendo o Alan, Edenilson, aí o Patrick pela esquerda, Pedrinho pela direita, lá na frente como se fosse um segundo atacante, o Paulinho podendo cair pelas beiradas e o Hulk um pouco mais centralizado, né? Realmente um time assim bem interessante. Fiquei até surpreso por ver o Patrick pelo lado esquerdo, né, do campo, que era uma função que ele vinha fazendo no São Paulo. Não acho a melhor das opções, mas sem dúvidas alguns atletas perigosos, né? Um bom time realmente do Atlético aí para esse clássico. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quanto que você acha que fica esse jogo? No caso, eu vou no empate em 1-1, tá? Eu confesso para vocês que não estou extremamente confiante no jogo de hoje, mas um empate aí não estaria o pior dos mundos. Vejo que com o apoio da torcida pode sim superar essa diferença que é gigante em relação aos elencos. Ano passado ficou claro em relação a isso, e principalmente em relação à fase do Cruzeiro, né, que não é a melhor dos mundos, mas eu acredito pelo menos que o Cruzeiro não deva sair com um resultado negativo nesse jogo de hoje. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, quanto que você acha que fica. Enfim, acredito ainda que seja um gol do Gilberto para esse jogo. Quem sabe ele já fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro num clássico já estaria de bom tamanho. Só lembrando que até aqui já foram mais de 21 mil ingressos vendidos para a partida de logo mais. Bom, dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre dois jogadores do Cruzeiro que foram campeões, né, no caso do Sul-Americano, nesse último domingo, que o Brasil venceu por 2-0 o Uruguai, no caso, assim, se sagrando campeão, né, do Sul-Americano da categoria. No caso, até o Uruguai era o outro time, caso tivesse um empate, o Brasil perdia esse título, né? Então, na bola, realmente, o Brasil jogou demais e mereceu ser campeão. Lembrando que foram 3 os convocados, que no caso o Everton fez a sua estreia, se não me engano, contra o Chile, e o zagueiro se lesionou e deve voltar apenas no mês de março, né? Então, no caso, foram aí os 3 jogadores campeões, mas os grandes destaques foram o Kaique e também, principalmente, o Stênio, que jogou com mais frequência. Então, o Everton jogou uma partida, o Stênio aí no total jogou 7 jogos pela seleção brasileira, 1 gol e 2 assistências, tá? No caso aí pelo Brasil. E o Kaique, que foi muito bem, inclusive uma assistência nessa decisão que ele entrou. Ele fez 5 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência no Sul-Americano. Sem dúvidas, no caso, vão ser muito visados. Até em relação ao valor de mercado, vale lembrar que eles não têm um valor muito alto, porque quem, podemos dizer assim, avalia é o Transfer Market, então não dá para ter uma ideia muito clara, porque o Kaique está avaliado na casa dos 800 mil euros, né, que daria próximo dos 4 milhões e meio de reais, e o Stênio próximo de 1 milhão e 200, então daria ali 6 milhões de reais, né, não seria um valor tão alto, e eu discordo desses valores, até porque não são especialistas em jogadores novos, ainda mais no futebol brasileiro, né? Então, com essa vitória aí e com os jogadores tendo um papel importante, não ficaria surpreso se aparecessem propostas pelos jogadores de apenas 19 anos de idade. Por exemplo, o Stênio, para você ter uma ideia, ele foi emprestado ao Torino, lá da Itália, na temporada passada. Ele joga 2020 e 21 pelo Cruzeiro, foram 18 jogos e uma assistência pelo time principal, acaba tendo alguns problemas de lesão no ombro direito, por isso que ele não tem uma sequência muito grande na Série B de 2020 ou 21. Pelo Torino, em 2022, ele fez 29 jogos, 6 gols marcados entre julho de 2021 a julho de 2022. Volta para o Cruzeiro na Série B do ano passado, inclusive fez 5 jogos e 2 gols, né? Nesse ano tenho certeza que se tivesse começado o ano, né, se não fosse convocado, certamente teria mais espaço aqui no Cruzeiro, que deve acontecer depois aí da disputa do Sul-Americano Sub-20 de 2023. O Stênio, que quando foi emprestado para o Torino, a equipe da Itália tinha a opção dele de comprá-lo por um valor próximo dos 12 milhões de reais. Então, se o Cruzeiro já acreditava que ele valia isso lá em 2021/2022, agora não acho que faça sentido vender ele por um valor menor do que 25, 20 milhões de reais, até porque foi um dos jogadores que chamaram a atenção nesse Sul-Americano e deve ter mais espaço ainda, né? Jogador de apenas 19 anos de idade pelo Cruzeiro. O outro aí, o Kaique Bruno, né? Lateral esquerdo, que eu, tô contando com o retorno dele há muito tempo para ser o titular nessa lateral esquerda do Cruzeiro, que no caso tem 19 anos, tem contrato também longo com a Raposa. Na temporada passada começa a ter mais sequência, 6 jogos e uma assistência na Série B. Lembrando que ele joga ainda parte no Sub-20, onde fez 28 jogos, 2 gols e 1 passe. Começa a ter as primeiras chances em 2021, no caso foram 3 jogos, e no Sul-Americano foram 5 partidas, no caso pela seleção, e uma assistência. Então, 2 jogadores com muito potencial. Kaique também, por ser lateral esquerdo, muito raro, e confesso para vocês que nem faço ideia quanto que seria
um valor de mercado dele, mas não tem como, né, vender ele por menos de 10, 15 milhões de reais, porque tem um potencial muito grande e apenas 19 anos de idade. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Jajá, que no caso voltou à tona novamente, né? Principalmente por conta do episódio não muito bom para o jogador no último final de semana, onde ele se recusou a entrar em campo, faltando ali, no caso, poucos minutos para terminar a partida do Atlético pelo Campeonato Estadual. O Turra, que é o técnico do Atlético, chama ele e ele se recusa a entrar porque estava faltando poucos minutos e ele não queria jogar esse jogo, né? Uma falta de disciplina bem grande que repercutiu bastante, no caso, esse ato de indisciplina do ponta que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Esse episódio que aconteceu no sábado, não tivemos nenhuma atualização no domingo ou na manhã dessa segunda-feira de qual vai ser uma possível punição para o jogador, tá? Pode ser parte do salário, pode ser, por exemplo, o Atlético até mesmo propor uma rescisão de contrato, pagando parte do que ele teria a receber daqui até o final do vínculo, que é até dezembro de 2024, mas não teve até o momento nada. Tenho certeza, tá? Que no caso o Petralha, que é o diretor aí do Atlético, não deve ter ficado nada satisfeito dessa história e basicamente encerraria aqui a sua passagem pelo Atlético. Não ficaria surpreso, até porque em dezembro a expectativa é de que o Atlético buscasse um novo clube para o ponta. Ele começa a ter espaço nesse ano, 4 partidas até aqui, 1 gol marcado, não vou titular nenhuma, mas vinha ganhando espaço aos poucos, né? No caso, algumas partidas jogando 3 minutos, outras 4, outras 5, outras 20, então vinha ganhando espaço aos poucos, não entrou nesse jogo e ficou bravo, então é mais um ato assim, de indisciplina que, será que realmente seria uma boa? Porque aqui no Cruzeiro, vale lembrar, teve um episódio de que ele estava faltando aos treinamentos, se não me engano também o Matheus Bidu, né? Tinha alguns jogadores que eu acabei esquecendo agora, estavam faltando aos treinamentos e o Pesolano tirou esses jogadores de uma sequência de jogos. O Jajá foi um desses por conta de problema de disciplina. É óbvio que não foi um negócio tão grave que também não saiu muito pra mídia. Nós aqui da torcida não ficamos sabemos. Ficou um negócio tranquilo, até porque a fase era boa. Mas é no caso um passado aí que tem pelo jogador que pode impedir, por exemplo, um acerto. Ainda mais o Cruzeiro hoje na Série A, não sei se sempre seria o melhor dos mundos, então eu entenderia completamente quem falasse que não, que o Jajá não seria uma boa opção. Eu acho que eu consigo entender muito bem os dois lados, tá? 21 anos de idade, jogador que no ano passado pelo Cruzeiro, 21 jogos, 4 gols e 2 assistências. Lembrando que esses números são só pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Ele só não teve uma sequência maior, disputando mais de 30 jogos, por exemplo, porque ele teve aquela lesão, né, no duelo contra o Vasco e não teve uma sequência de mais partidas. Mas um desempenho interessante, jogador também com passagens pelo CRB e que pelo Atlético já soma mais do que 28 partidas, né, desde quando chegou para o time principal. Deixa aqui então a sua opinião nos comentários, quero saber sobre esse caso. Então já se envolvendo mais um problema de disciplina agora em 2023. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir outros vídeos que já trouxemos aqui nesse domingo, no final de semana. Hoje tendo outro vídeo aqui para vocês saindo por volta das 5 horas da tarde. E o link da All Players Bet para você apostar nesse clássico entre Cruzeiro e Atlético tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!